Saudações a todos. Vamos continuar então o estudo que estamos fazendo no livro Dramas da Obsessão, mas para não nos demorarmos muito no enredo todo, que é muito interessante, mas que levaria um tempo razoável, nós vamos já dar uma boa adiantada indo para a terceira parte da narrativa do Dr. Bezerra de Menezes, em que ele começa como conclusão. Então entendamos que todas as situações delicadas, sofridas, aconteceram, os cuidados foram tomados, mas a pressão era muito grande e um serviçal infiltrado acabou percebendo que a família de Timóteo praticava o judaísmo, né? E recorreu ao tribunal, né, da Inquisição e relatou os fatos. Então, a partir dali, houve toda uma situação muito delicada em que eles foram presos, passaram por suplícios atrozes, né? Todos aqueles suplícios que aconteciam de tirar as unhas, queimar a pele, colocar naqueles calabouços fétidos, esquecidos dos calabouços, mordidos pelos ratos, dividindo aquela ração, digamos assim, alimentar ali com os ratos, com os insetos, e todo aquele processo realmente de sacrifícios horrorosos, inclusive tendo que ver ali a sobrinha querida sendo abusada, molestada por aqueles inquisidores. Então, situação deplorável que levaram esta família, que por fim foram colocados na fogueira, né, como eram colocados os cristãos mortos na fogueira. E nós vamos ver quando estão desencarnados, né, porque eles se transformam em obsessores ferrenhos. E é essa temática, é esse o aprendizado que nós estamos buscando. Essa obsessão que se instalou no coração dessa família honrada, bondosa, que até então nunca tinham nenhuma atitude que desabonasse uma vida honrada. No entanto, passam, transformam-se em obsessores ferrenhos. Então, nessa conclusão, nós vamos ver ali como se dá a situação deles já no plano espiritual. Então, uma vez desencarnada, prosseguiu finalizando a entidade protetora. Vamos nos lembrar que quem estava relatando tudo isso para o Dr. Bezerra de Menezes era um espírito protetor familiar, né? Que estava dando os detalhes de toda essa situação. Após os primeiros meses de perturbações e desesperações no plano espiritual após o desencarne, né? A família Boade reuniu-se através das correntes espirituais de afinidades e simpatias, exceção feita de Esther, cujos pendores delicados e evoluídos a encaminharam naturalmente para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. A sobrinha, então, ascendeu a ambientes melhores, né? Mas os demais permaneciam nos próprios ambientes trágicos de Portugal. E o que mais doloroso ainda se tornava, residindo como dantes no próprio domicílio que tanto queriam agora de propriedade de Azambuja, que ardilosamente o requerera do erário público como pagamento de dívidas insolvidas pelos condenados. Revoltados e odientos, destituídos agora da confiança tradicional na crença ortodoxa em Moisés e os profetas, em seus sentimentos apenas bruxuleava a ideia imprecisa de um ente supremo a quem não compreendiam, e ao qual, por entre gritas e blasfêmias,
invocavam para que os inspirasse na vingança contra os destruidores de sua felicidade e de suas vidas carnais, isto é, Hildebrando de Azambuja, Fausto e Cosme de Mirandela e a condessa Maria de Faro, que os entregara à Inquisição, e o espião João José. Então, especialmente esse grupo foram mais diretamente ligados ali a essa traição, a toda essa situação. E eles não conseguiram, né? Esse pai, esses 3 filhos não conseguiram, apoiando-se na fé que tinham e que tanto praticavam ali, né? Que era assim, aprendizados tão caros ao coração deles, a leitura das escrituras, mas nada disso se fez presente nesses corações, a não ser a ideia de vingança, e permaneceram ali na mesma casa, no mesmo solar que eles tanto amavam, vendo agora o inquisidor moro, Frei Hildebrando ali, apropriado, né, daquela mansão. E efetivamente, durante um período de 4 vezes secular, então esse é o ponto que chama muita atenção. Por 4 séculos, esses espíritos permaneceram assim, nesse estado, totalmente endurecidos, presos ao ódio. Então, por 4 séculos, Timóteo Aboabde e seus 3 filhos não concederam trégua nem piedade aos seus antigos inimigos. Obsediam-nos, perseguem-nos desesperadamente, desde então, impelindo-os a desastres e desgraças constantes, até aos dias presentes, quando tensionavam impelir todos eles, agora encarnados, em Leonel e sua família, ao ato de suicídio, visto que seria esta a única modalidade de perseguição que aqueles não atingiram até agora. Então, todas as tragédias eles já tinham participado ali, observando, né, junto a essa família. O suicídio ainda não havia acontecido. E assim os obsediam. Quer se encontrem seus antigos algozes no espaço, como desencarnados, quer estejam na terra com novos corpos carnais, pois existem entre as 2 pequenas falanges elos de atração tão poderosos, forjados pelo ódio e pelo crime, que impossível será a Hildebrando e seus sequazes se furtarem à presença de suas antigas vítimas, senão quando um arrependimento sincero, resoluções sadias e remissoras se inclinarem a uma modificação geral no próprio modo de proceder. Então, elos profundos que os atraíam, as 2 falanges uma à outra. E por quê? Os laços de afeto nos atraem. Essa é a grande maravilha, né, do afeto, do amor. Laços de afeto nos atraem, mas também os laços de ódio. O antigo rabino e seus filhos, no entanto, até o presente não concordaram com o novo ensejo reencarnatório, a despeito das ocasiões valiosas que piedosos agentes do bem, incumbidos pela espiritualidade de aconselharem os caracteres rebeldes e endurecidos à emenda dos próprios erros, lhes têm proporcionado. Então, eles não abriram, não deram abertura para que pudesse haver uma reencarnação. Podemos nos perguntar, mas a espiritualidade, Deus define encarnações compulsórias, em que o espírito perde o livre-arbítrio e, quando percebe, está aqui encarnado. Isso acontece? Acontece. Encarnações expiatórias dificílimas, em que o espírito perde o livre-arbítrio e, mesmo não desejando, ele é conduzido à reencarnação. Mas, por alguma razão, essa família tinha condições, né?
tinha até méritos de se aguardar o tempo necessário para que eles pudessem reencarnar desejosos. Então, por isso que nós aprendemos, não existe volta ao corpo de carne ou reencarne igual um ao outro. Todas as voltas são diferentes, cada espírito na sua condição. Cada espírito com seus méritos e deméritos. O retorno ao plano espiritual da mesma forma. Então, esses 400 anos foram permitidos que eles lá ficassem. Há casos em que se fica até mais, aguardando um momento em que esse retorno será planejado de forma que traga um resultado. Mas continuemos. Bom, incumbidos, o antigo rabino e seus filhos. No entanto, retomando então, até o presente, não concordavam com o novo ensejo reencarnatório, a despeito das ocasiões valiosas, então eram oferecidas as oportunidades, que piedosos agentes do bem, incumbidos pela espiritualidade, de aconselharem os caracteres rebeldes e endurecidos à emenda dos próprios atos, lhes têm proporcionado. Descrentes da misericórdia do próprio ente supremo, muito que sofreram, não acreditando em amigos e na própria justiça, uma vez que presenciaram em Portugal os próprios súditos mancomunados com hordas assassinas que se proclamavam intérpretes da verdade, as quais se valiam do poder adquirido à sombra da religião para a prática de todas as paixões vis, repelindo toda a possibilidade de instrução filosófica fornecida pelos instrutores espirituais para um trabalho de reforma e esclarecimentos em si mesmos, a fim de que a compreensão das soberanas leis da criação os levasse à meditação, à conformidade e ao respectivo progresso. Aliaram-se no invisível, então, ao invés de dar abertura para toda essa ajuda que era oferecida constantemente, eles preferiram aliar-se no invisível a falanges obsessoras que, endurecidas no mal, espalham os germens da desgraça por onde passam e encontram afinidades. E por estes instruídos e adestrados, vêm durante tão longo tempo, cobrando a seus antigos algozes todas as lágrimas que eles próprios e seus compatriotas choraram desde o primeiro dia em Lisboa até o presente. De outro modo, os antigos inquisidores, espíritos com efeito maldosos, afeitos ao erro, igualmente endurecidos, absolutamente não se preocuparam com a própria regeneração até o momento, tratando de lealmente se voltarem para Deus, a fim de resgatarem o mal passado através de realizações benfazejas, em vez de o fazerem na expiação dolorosa. Tem, ao contrário, revidado as hostilidades sempre que possível, quando desencarnados, muito embora o terror que nutrem pela presença de suas desgraçadas vítimas do século XVI, agora transformadas em algozes, e tais, vencendo as batalhas verdadeiramente infernais que se desenrolam desde aquela malsinada época entre essas falanges litigantes, que a Zambuja e seus acólitos, sentindo-se inferiorizados nos ardis para o revide das represálias, organizaram no invisível
uma como associação defensiva contra os aboabes. E após 1000 tentativas e peripécias para se furtarem aos choques constantes daqueles, reencarnaram juntos, criando uma família carnal na terra, por afinidades passadas, como unidos haviam sido no pretérito pela cumplicidade nos crimes praticados. E o fizeram nas seguintes posições de responsabilidades e descendência, automaticamente inspirados pela consciência culposa de cada um. Então, a nossa própria consciência vai nos apontando os caminhos futuros. Hildebrando de Azambuja, o inquisidor Mor, o maior responsável pelo drama que desgraçou os aboabes, vem como Leonel, o guarda-livros suicida. A Condessa Maria de Faro, cúmplice de Hildebrando, no caso Aboabe, a qual precipitou a pedra de escândalo para a consumação do drama, com agravantes, drama que, se ela o quisesse, teria atenuado através do esforço da boa vontade. A esposa de Leonel, cujo calvário de provações e lágrimas nesta qualidade formaria um volume. Então, a Condessa vem como esposa de Leonel, porque ela teve uma grande participação nisso, porque ela poderia ter atenuado essa situação. Pela posição de Condessa, pela influência que ela tinha, e ela não se moveu a isso. Fausto e Cosme de Mirandela e João José, filhos do casal, reencarnado como Leonel e esposa, sendo o último Alcina, a filha suicida de Leonel. Aterrorizado ante as vinditas atrozes movidas pelos espíritos de seus antigos amos de Lisboa, o espírito João José preferiu ocultar-se numa encarnação de formas femininas, esperançado de que assim disfarçado não pudesse ser reconhecido. Enganou-se, porém, visto que sua própria organização psíquica soou, modelando traços fisionômicos e anormalidades físicas idênticas aos que arrastara na época citada. Encontrou-se, de outro modo, enredado em complexos físicos, oriundos da mudança de sexo, anormalidades sexuais e mentais, fáceis de fornecerem pista de reconhecimento a um obsessor. Terminando, como vimos de início, sob pressão perseguidora de Timóteo, que sistematicamente lhe apresentava em quadros mentais um recipiente com solução corrosiva por qualquer pequena contrariedade doméstica, porquanto seu desejo seria apossar-se definitivamente deste espírito a fim de escravizá-lo, a seita macabra dos vingadores judaicos existentes no invisível, em ação contra aqueles que durante séculos vêm intransigentemente perseguindo sem razões plausíveis os da sua raça sob 1000 formas diferentes. Então, constantemente, a menor contrariedade, o João José, hoje filha Alcina, João José foi o serviçal traidor, né? Que foi ganhando confiança ali e acabou se infiltrando e delatando o culto judaico. E então o Timóteo, né, mostrava a menor contrariedade doméstica, ele mostrava o copo de corrosivo. E com isso foi ganhando campo a ponto da Alcina, aliás, cometer o suicídio.
E essa era a expectativa dele. Então, tudo isso para nós se reverte em grande aprendizado, entendermos como se dão essas obsessões e nos fortalecermos, porque mesmo tendo com muita probabilidade, com muita certeza, na verdade, mesmo tendo nós cometido tantos desatinos, a encarnação nos foi oferecida para nos reajustarmos. Então, não convém que nos deixemos arrastar por sentimentos de culpa, nos entregando a determinados sentimentos que nos induzem a uma conexão mais profunda ainda com esses que nos perseguem pelas situações que causamos, né? E então, nós percebemos o quê? Que tudo tem uma consequência. Ação e reação. Causa e consequência. Não há nada que façamos que não gerem consequências. Tudo gera consequências. Boas, ruins ou desastrosas. Dolorosas que carregamos por encarnações, porque dependendo do que praticamos, nós necessitaremos de encarnações para reajustar. E o que acaba ocorrendo? Essa família endurecida do inquisidor e todos os seus apoiadores que compuseram família, que vieram reencarnando nesses 4 séculos, perseguidos pela família dos judeus, eles não se predispunham à mudança. Se eles tivessem se predisposto à mudança, interessante, mesmo com tanto sofrimento, o sofrimento só aumentava a rebeldia, o desespero, tudo que há de ruim que eles haviam cultivado dentro deles e não trabalhavam, porque o objetivo da dor é burilar os nossos sentimentos, mas para esse grupo até então isso não havia acontecido. As vítimas do século XVI como algozes endurecidos, os maldosos, malfeitores, caluniadores do século XVI reencarnando com muito sofrimento, atrozes sofrimentos, mas sem o aprendizado. Então, isso deve chamar muito a nossa atenção, no sentido de estarmos desperdiçando as nossas oportunidades. Então, são ensinamentos profundos que fiquem para as nossas reflexões e que fiquemos em paz. Olá! Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Hoje nós vamos falar da indulgência. Eu vou ler na íntegra uma mensagem do Espírito José, Espírito Protetor, dada em Bordeaux, 1863, para depois abrirmos novas reflexões. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais, é que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos,
os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por consequente, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Ainda em linha com essa mensagem claríssima, né? Quanto é necessário sermos indulgentes, quanto é necessário sermos severos conosco, indulgentes para com os outros. Lembremos da passagem que inclusive está nesse capítulo, né? Atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Deixemos de ver, né, a dor, a dificuldade alheia e foquemos na nossa dificuldade, na nossa correção. E o quanto é importante a gente ter essa clareza, porque ficamos muito tempo, né, em conversas não tão sadias, não só na palavra articulada, mas na palavra escrita. Então, se trouxermos aqui, até essa semana a Mansão do Caminho publicou um post bem interessante sobre a fofoca, né? Eu vou até trazer alguns pontos que me chamaram a atenção. Então, a fofoca, ela está presente, né, no nosso dia a dia. E o quanto é de nossa responsabilidade nos policiarmos em relação a isso, né? Então, é ali naquela rodinha com os colegas de trabalho, é ali num churrasco com os amigos, com a família. Principalmente, né, nós estamos sendo bombardeados por informações. Quanto tempo a gente fica no celular, em grupos, em postagens não menos que não são edificantes, né? Que são de fofoca mesmo, né? Vamos falar o português, claro, né? São conteúdos ali que falam mal das pessoas, e aí a nossa palavra, ela não está mais na nossa boca, na articulada. A nossa comunicação se dá através dos nossos dedos, digitando, comentando, acusando, que é o que foi dito aqui. Então, se você acusa, espera que você tenha uma outra conduta, né? E quem de nós pode atirar essa pedra e dizer que tem? Pode estar latente em nós, pode ser que a gente não tenha aí os elementos, os recursos, o cenário apropriado para fazer, mas nós poderíamos ser piores do que aqueles que nós estamos criticando os atos. Então, a fofoca, ela é prejudicial para quem fala e para quem ouve. E esse ponto a gente acaba não dando tanta atenção, né? Muitas vezes a gente acha que não, é só o fofoqueiro, né? Tanto é que quando acontece alguma coisa, né, vem à tona todo esse mexerico, a primeira coisa que a pessoa faz, não, mas não fui eu que falou, foi fulano, né? Aí a gente joga lá a responsabilidade para quem começou. Mas diz muito de nós que estamos ouvindo. O que nós estamos agasalhando, né? A gente se compraz. É o que está escrito, né? Nesse capítulo, a gente se compraz, né? Uma coisa é a gente cortar sem acrescentar, né? Mas muitas vezes a gente disfarça, né? A gente finge que a gente está defendendo, acusando as pessoas. E ainda dentro do Evangelho, nesse mesmo capítulo, né? Tem 3 perguntas de São Luís, respondidas por São Luís, né? Que é a pergunta 19, 20 e 21.
onde é perguntado, né, se a gente tem o direito de repreender o vizinho, se a gente pode observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, né? E o que a gente mais faz hoje é divulgar a imperfeição alheia. E pergunta, né, se tem casos em que seja útil revelar o mal de outrem. Então fica aqui como nossa lição de casa, a gente buscar essa leitura, porque nós precisamos saber como nos portar mediante essas situações. Então, sabendo aqui da nossa responsabilidade, né? Ah, mas eu só ouvi. Não, você ouviu, você agasalhou. 99% dos casos você se posicionou, acrescentou, agravou mais. Ou ficou pensando, pode ser que você não tenha falado, mas você ficou pensando, aquilo entrou em você. Né? E quantos espíritos estão ali junto daqueles que estão, né, na fofoca, o grupo da fofoca. Aqui a mansão divulga. A fofoca é a divulgação de informações verdadeiras ou falsas sobre a vida alheia, geralmente sem o consentimento da pessoa envolvida. Muitas vezes, vista como algo inofensivo, pode causar sérios danos às pessoas e às suas relações. Então virou uma prática comum, virou algo natural, você ler um post, você comentar, você ver uma informação, você repassar. Tem grupos que tem o grupo do grupo. Tem o grupo do grupo. Então, tem um grupo que tem lá 5 pessoas, aí estão conversando. Em paralelo tem um com 4, que é excluir uma das pessoas. E aí estão falando mal daquela pessoa que está comentando no outro grupo. Né? Olha que sério, a velocidade não se processa. Ninguém pergunta, né, se é verdade ou se não é. E se é útil. Né? Como é a pergunta número 20. Mas qual é a intenção disso? Né? Lógico que a gente não vai ficar isento de ver o mal, mas para que você vai comentar isso? Não cabe a você. Você não sabe o que está acontecendo, você sabe um pedaço da história, né? Os motivos que levaram ao outro. E a gente gosta quando alguém fala mal da gente? Lógico que não, né? É importante a gente ter em mente isso. Né? O quanto a maledicência, a fofoca é prejudicial. Estamos em sintonia direta com espíritos inferiores, espíritos que se afinam conosco, né? São os nossos comparsas. São os que gostam das mesmas coisas que a gente gosta. Não nos iludemos e nem deixemos a responsabilidade para eles. Não sei o que me deu. É culpa de fulano, foi o fofoqueiro que veio falar comigo. Eu tava quieto no meu canto. A gente vai criando desculpas. Ou a gente coloca, não, mas aí é culpa do obsessor. Né? É ele que me envolve. Mas quem que permitiu? Quem que abriu as portas, né? A gente pode falar, eu tava quieto no meu canto. Cuidado, né? Chega no final do dia, né? Não precisa nem chegar no final do dia, tá? Mas assim, normalmente qualquer tempo que a gente tá nessa questão aqui, né? Principalmente nas mídias, né? Tá numa fila do banco, tá ali. Tá tá no ônibus, tá ali. Né? O que a gente tá nutrindo? O que tá vindo pra gente? Que a gente possa refletir mais, né? E principalmente no que foi dito. Faz mal para quem fala, faz mal para quem ouve. Então, vamos ter sim a nossa coparticipação nisso. Joana de Ângeles traz no livro Lampadário Espírita a seguinte frase. Olha a seriedade. A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Horas vazias. Inútil. Quantas horas a gente passa fazendo isso? Cuidando da vida alheia, falando do outro, criticando, julgando o outro. O solo está apodrecido, por isso que ele acolhe. Se colocar um nutriente,
se colocar uma mensagem edificante, ele não vai. Repele, sabe aquela coisa, aquele lodo? Porque a gente está afinado com essa dificuldade, né? De falar mal do outro o tempo inteiro. Essas vibrações, né? Elas são prejudiciais, são negativas e prejudiciais, tanto para quem emite, quanto para quem recebe, para quem dá ouvidos. O Chico, no Pinga Fogo, falou uma coisa muito importante, né? Ele deu a diretriz que nós temos que ser aqueles que vão cortar a fofoca. Tem que chegar na gente e cortar. Ai, como cortar? Não dá para cortar. Lógico que dá. Sai de perto. Não concorde. Não adicione. Não julgue. Pergunte. Você tem certeza? Questione. Porque aquele que tem esse hábito, né, é por esporte às vezes, né, a gente brinca, né, porque a pessoa tá tão acostumada a fazer fofoca, tão acostumada a falar mal do outro, e ela vai ter que buscar os comparsas para ela falar, para alguém para ela despejar o veneno dela, né, e se ela sabe que a gente é uma presa fácil, ela vai vir na gente. Se as pessoas que sabem que você é sério, que a gente é sério, não vai vir. Não vai dar ouvido, eu vou falar para ela, ela vai duvidar do que eu tô falando, ela não vai dar bola, atenção, aí vai procurar outro, né? E um antídoto que ele fala, a imunidade é praticando o bem, é a prática do bem e o exercício do perdão das ofensas. Isso vai nos dar a blindagem, a imunidade contra a prática da maledicência, do julgamento, né? Do erro alheio. Então, muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir sobre a nossa conduta, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então, o que o Chico recomendou no Pinga Fogo é algo assim, uma pérola, mas que vai exigir muito de nós, né? Muito de nós em praticar o bem, estar sempre com o pensamento no bem, agindo no bem de verdade e perdoando as ofensas, porque esse é o momento mais crucial. Quando alguém nos faz mal, a primeira coisa que a gente faz é revidar falando mal da pessoa, querendo denegrir a imagem dele, trazer à tona os seus defeitos, ou quando algum defeito dessa pessoa vem à tona, a gente se compraz em exaltar, em divulgar, né, para o máximo de pessoas possíveis. Veja, eu falei, eu tinha razão, olha aqui, né, aquela alegria em ver que a pessoa errou. Vamos ver aqui o que Emmanuel fala no livro Pão Nosso. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. E quando chega a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Olha que exercício de consciência. Então nós temos o dom da fala, a preciosidade, né, de termos esse sentido, né? E nós não estamos fazendo bom uso. Então a fala seria para edificar, esclarecer, sustentar, ensinar,
consolar, e no entanto nós estamos usando mais com propósitos destrutivos, que denigrem, que rebaixam, que acusam, que ferem. E para concluir, em linha com tudo isso, eu trouxe do livro Estante da Vida, pelo Espírito Irmão X, mediunidade do Chico, psicografia do Chico, a mensagem chamada Ameada. Essa mensagem ela é muito importante, porque ela é pequena, direta, e que se a gente não vigiar, a gente pode cair nela. O que acontece aqui? Uma jovem senhora, estava ali em conversação com uma outra amiga dentro do ônibus. E ela estava falando do amor dela, do quanto ela estava ali apaixonada. Só que ela estava falando do gato dela. Ela não estava falando de ninguém. Uma senhora casada, estava ali conversando com a amiga, falando do pet dela, contando ali o quanto ela estava pegada, o quanto ela estava apaixonada, e essa outra amiga fala, mas isso é coisa de gente que não tem filho, e ela não, apaixonada ali pelo gatinho dela, relatando ali. E uma senhora, uma terceira, que era vizinha das outras duas, totalmente invigilante, ouve o diálogo no ônibus. E em sua mente, ela rapidamente deduz que a vizinha estava falando de um amante. Tanto é que ela se lembra que um outro dia ela encontrou ela com um outro homem no ponto, em conversação com outro homem no ponto. E Irmão X fala, que ela estava fantasiando. Veja o que ela abrigou nesse solo dela. Olha o que ele fala, de parada em parada, cada uma volveu ao lar suburbano. Então elas foram descendo. A primeira, a segunda. Mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que notara Dona Dulce acompanhada por moço ao tomar o elétrico, aliás, pessoa de cativante presença. Recordava-lhe as palavras derradeiras: vá tranquila, amanhã telefonarei. Cabeça quente, vasculhando novidades no ar, aguardou o esposo, colega de serviço do marido de Dona Dulce. Então, logo à mesa, a sós com ele para o jantar, novo diálogo. Olha, quem é que ia agasalhar a fofoca? O marido, na hora do jantar, onde eles poderiam, como casal, ter ali uma conversa edificante, de apoio. Não, eles se alimentaram dessa fofoca. Então ela começa com aquilo: você não imagina o que eu vi hoje. Nossa, o que essa frase dá, por falar. E aí ela fala, Dona Dulce, que sempre pareceu uma santa, está de aventuras. E o marido: o quê? E ela: não, eu vi com os meus olhos. Um rapagão a seguia mostrando gestos de apaixonado. E por fim, no ônibus, ela própria se confessou a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Uma calamidade. Ah, mas isso não fica assim não. Júlio é meu colega e Júlio vai saber. E aí o marido decide falar. O marido dela decide falar. Então, no outro dia, ele encontra ele no trabalho e ele fala. Ele afirma da traição da mulher. Porque a mulher dele ouviu 2, 3 frases e já fantasiou. Já destilou ali toda a raiva dela, toda a inveja, tudo, veio à tona. Esses sentimentos inferiores. O marido pede, então, uma licença, algumas horas no trabalho, e volta para casa fora do horário habitual.
E aí ele encontra a esposa falando ali no telefone. Sabe quando você chega em casa, a pessoa nem percebe que você entrou? Foi isso. Então ela falava assim: ah, sim, não há problema, hoje mesmo, às 3 horas, meu marido não pode saber. Mas ela estava falando com o moço da loja de colchão, que ela havia comprado um colchão e queria fazer surpresa para o marido. Só que dentro dele já havia sido semeada a desconfiança. E o que acontece? Ele acaba ali atentando contra a sua própria vida. Naquele mesmo dia, ele toma a decisão. Olha que coisa séria, né? Aí, no velório, né, foi destrinchado o enigma, né? Que o Dionísio era o gato, Angorá. O moço que ela havia encontrado era o veterinário do gato. E o terceiro que ela estava falando ao telefone era da loja, do colchão de molas. A tragédia, porém, estava consumada e Dona Lequinha, diante do suicida exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga de lado: que homem precipitado, morrer por uma bobagem. A gente fala certas coisas só por falar. Olha a responsabilidade, né? E mesmo que fosse, era da conta dela, é o que está escrito no Evangelho, não precisava, né, ela falar. E mesmo, vejam que ela não percebeu, porque no velório ela ainda estava fazendo fofoca. Então, que a gente vigie o dom de ter a língua, né, que saia de nós coisas edificantes, palavras edificantes, que a gente saiba orar, vigiar e ser indulgente. Um abraço, até a semana que vem, se Deus quiser.